Fala, estrangeiros, tudo bem? Meu nome é Adriel Peters e eu quero falar com vocês hoje sobre uma situação muito interessante que acontece aqui na Suíça, aqui na Europa, mais especificamente, e no Brasil também, né? Para quem não sabe ainda, eu não sou muito fã da União Europeia, eu não sou muito fã do Mercosul, porque eu não concordo com o que é tudo farinha do mesmo saco. Eu não concordo que porque um vai bem, todos têm que ir bem, e se um vai mal, todos têm que ir mal também, né? Eu acho que cada país deve manter a sua soberania de uma forma independente. As suas decisões têm que ser, e acordos têm que ser feitos de forma independente também. Desde a época que eu vivi em Portugal, eu já via essas ligações, sabe? Que podem ser muito venenosas para o país, porque a partir do momento que você tem uma força supranacional, você tem decisões que são supranacionais, que extrapolam a decisão do povo, aquilo que o povo daquela nação, no caso lá de Portugal, queria, sabe? O país acaba perdendo a personalidade e acaba perdendo a soberania que eles deveriam, por Constituição, ter nas próprias mãos, entendeu? Então eu fico muitas vezes vendo isso. É claro que um país pode ajudar o outro e tal, mas não precisa ser todo mundo junto dessa forma, não precisa ter esses acordos que se um vai pro buraco, todo mundo cai pro buraco. E se um tenta conseguir começar a crescer e começar a subir, sabe? Ele não vai conseguir porque ele tem que ajudar os outros, então tem que distribuir toda a riqueza por todo mundo e acaba caindo também e não conseguir. Acho que esse é o maior problema da União Europeia, que a Inglaterra está vendo agora também, com esse Brexit que está acontecendo lá também, e eu sou muito a favor disso. A Suíça, que é muito esperta, né? Não entra faz parte do comércio ali da Europa, mas não faz parte da União Europeia, né? Muito inteligente, então é possível para a Suíça fazer esses acordos bilaterais ali, sabe? A Suíça faz parte da EFTA também, que é o Liechtenstein e outros países também, mas nunca tem a sua soberania ameaçada. É isso que eu falo, eu acho que isso que o Brasil tem que sair também. O Bolsonaro esteve aqui em Davos, né, e esteve conversando com o presidente da Suíça, o Eli Maurer, e justamente ele estava falando isso. Ele quer fazer um acordo bilateral com o Brasil, ele vê muitas vantagens em fazer acordos bilaterais com o Brasil, mas olha só o que eu encontrei aqui na reportagem, né, que ele estava falando. Onde é que está? As negociações devem continuar seguramente, já que há interesses comuns. Porém, o Mercosul não é apenas o Brasil, mas também outros países. Sabe, aquilo que eu estava falando da soberania do país. O Brasil não tem a mesma situação socioeconômica que a Argentina, o Brasil não tem a mesma situação socioeconômica que o Paraguai e nem que o Uruguai. E é isso que eu acho uma coisa assim, quase que sacana, sabe? Porque o Brasil está crescendo, o Brasil agora entrou numa conjuntura que eu espero e tudo mostra que vai começar aos trancos e barrancos, vai sim começar a crescer, mais ainda, né? Se com toda essa corrupção e toda essa lixaiada que estava aí, o Brasil ainda conseguia crescer, sabe? Imagina agora, com pessoas realmente sérias que, sem romantismo, quer liderar o país e fazer o país crescer, né? Na minha opinião. E isso que o presidente suíço viu, a mesma coisa com o presidente, até que ele falou, já falei no meu último vídeo, que tinha falado assim, temos que respeitar a decisão do povo brasileiro, e ele declarou, não compete à Suíça criticar países como o Brasil, porque ele foi eleito democraticamente. Então ele é bastante frio as coisas, essas negociações, sabe? Você é o presidente, eu vejo e recebo uma determinada confiança desse presidente, então eu quero investir mais naquele país. Mas para investir nesse país, eu tenho que levar em consideração que ele está ligado, né? E está acorrentado a outros países também que não são de interesse nenhum meu. Agora eu pergunto, por que o Brasil trabalha tanto e faz tanta coisa para crescer e sai às ruas e reivindica, e fala que não tá certo, fala que não quer, que é um governo novo, e começa a mudança e começa a crescer, e agora países que não fazem isso, países que não estão na mesma linha de pensamento que o Brasil, tem que crescer agora junto com o Brasil, porque o Brasil está crescendo e o Brasil tem que compartilhar ali, pegar do pão, né, que é para dar para as crianças dele, tem que distribuir com todo mundo agora. Isso é uma coisa que não faz sentido. Isso mostra uma dependência gigantesca dos outros países com relação ao Brasil, sabe? Por que os outros países não podem fazer alguma coisa para eles? Por isso que eu vou mais ou menos nessa linha, sabe? De olhar para o país e falar assim, não, o que eu posso fazer para o meu país crescer? Se eu for do Paraguai, o que eu posso fazer para o Paraguai crescer? Se for da Argentina, para a Argentina crescer. E cada um deve lutar pelo seu país, e se o país tiver um determinado sucesso, ou quiser fazer um acordo, ou quiser precisar de uma
uma ajuda, então vai no outro país e faz acordos bilaterais com isso, mas não que um país agora, o Brasil vai começar a crescer, vai começar a querer fazer acordos com a Suíça é muito interessada aqui em fazer acordos com o Brasil, mas não pode, porque o medo é esse, sabe? O Brasil é muito bom, mas os países estão ligados ao Brasil, né? O Brasil não pode tomar decisão nenhuma, porque a decisão é supranacional. Então a decisão tem que ser tomada de toda uma cúpula ali, que vai tomar a decisão se pode, se não pode, se dá ou se não dá. E na União Europeia é a mesma coisa. É sempre assim, um país quer fazer alguma coisa, quer tomar uma decisão independente, não, tem que ir para a União Europeia e eles vão decidir se pode ou se não pode, se vai ou se não vai, se fica, se vede ou se cheira. Eu acho uma coisa que tudo que ultrapassa a liberdade da individualidade da pessoa, do cidadão, no caso brasileiro, eu sou contra, sabe? Então por isso que eu queria falar com você sobre esses acordos aqui, igual que o de Davos. Vai ser muito bom essa vinda do Bolsonaro aqui, foi muito boa, sabe? Inspirou muita confiança e realmente é uma coisa completamente diferente daquilo que estava vindo há tantos anos atrás. Então por isso que esse presidente suíço já é a terceira reunião, e agora realmente querem fechar esse contrato com o Brasil, mas é complicado se o Brasil continuar dependente dos outros países dessa forma. Por isso eu acho que se fosse nessa linha de realmente, não, quer ficar no Mercosul, quer continuar, não tem problema nenhum, o Brasil pede licença, sai, sabe, entrega a chave de volta, e agora é o Brasil como país, a soberania, vamos trabalhar aqui dentro, que o Brasil tem muita coisa para mudar ainda e muita coisa para crescer, e acho que tem muito potencial para isso, mas se sozinho já vai ser difícil, com outros países acorrentados ali no calcanhar do Brasil, vai ser muito mais complicado ainda, tá? E depois que o Brasil crescer e continuar, sabe? Faz como a Suíça. A Suíça ajuda vários países aqui na Europa também, mas a soberania deles está garantida, entendeu? Não, a minha soberania é garantida, as minhas decisões são feitas pelo povo, o povo aqui que decide se não é, se sim ou se não. Já fizeram aqui referendo para ver se entra na União Europeia, já fizeram referendo para ver se adota o euro. A população fala uma vez, depois da outra, não, e não, porque eles entenderam isso também. A população entendeu que ficar ligada a países que não têm a mesma linha de pensamento, sabe? E se colocar ideologia ainda dentro dessa linha de pensamento, então é uma coisa que pode envenenar não só o próprio país, como todos os outros países que estão ligados nessa linha. Apesar deles também querer crescer, eles também querem fazer suas próprias decisões, né? Não vai ser possível. Então acho que o Brasil também devia se inspirar na Suíça nesse fator também, nesse ponto, né? E ver por que a Suíça deu tanto certo. Aquilo que eu sempre falo, tem um motivo por que a Suíça deu tanto certo, sabe? Tem um motivo por que o Brasil tantos anos não está dando certo, apesar de tanta riqueza mineral, natural, tanta população que trabalha tanto, sabe? Por que não está dando certo? A gente tem que observar esses detalhes. Eu acho que esse é um dos detalhes. A soberania do país, a independência da opinião do povo brasileiro deve ser uma coisa que deve dominar e deve fazer parte do povo brasileiro e pertencer ao povo brasileiro e não a nenhuma decisão supranacional. Espero que eu tenha conseguido me esclarecer um pouco aqui sobre essa diferença entre o Brasil e a Suíça e ver como a Suíça agiu de forma inteligente. Espero que o Brasil também age de forma inteligente. Seria uma boa ideia se o Brasil começasse a decidir por suas próprias pernas, sem ter que pedir bênção em outros países também, tô falando alemão, por velhas ligações aqui, sabe? Por velhos retalhos que foram costurados com outros países, por ideologias que já não pertencem mais à ideologia do país, né? Que o pessoal também, a população já não quer isso mais, né? Então espero que isso mude, né? Mais cedo ou mais tarde, beleza, galera? Olha, acho que tenha esclarecido alguma coisa aqui, né? Para quem tiver alguma pergunta acerca de como funciona aqui na Suíça também o sistema político da Suíça, porque eu tô vendo aqui também como é que a Suíça vê o Brasil nesses dias, sabe? Independente do que sai na imprensa, eu vejo aqui, eu saio, eu converso, eu pergunto às pessoas o que vocês acham e tal, muita gente me dá opinião também. Eu vou estar sempre compartilhando aqui no canal essas impressões que eu vejo boca a boca mesmo, das pessoas falando na rua, então conversando comigo mesmo, e não que está saindo na imprensa aí, como a gente já conhece, que nem sempre é tão precisa, né? Então tá, galera, olha, espero que vocês tenham um bom dia, que Jesus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.